Você não está cansado. Você não está sem tempo. E você definitivamente não perdeu sua capacidade de focar por acaso. Existe algo acontecendo todos os dias, em silêncio, enquanto você acredita que está apenas descansando, se distraindo ou passando o tempo. Algo que parece inofensivo, comum até normal. Mas não é. Pensa comigo. Quantas vezes você pegou o celular sem nem perceber? Quantas vezes abriu um aplicativo só por um segundo e quando viu, já tinha perdido minutos, às vezes horas? E o pior não é o tempo que foi embora. O pior é que, mesmo depois, você continua se sentindo vazio, cansado e sem energia para fazer o que realmente importa. Isso não é falta de disciplina, não é preguiça. É muito mais profundo do que isso. Sua mente está sendo condicionada, treinada, reprogramada. E o mais perigoso é que você participa disso todos os dias, sem perceber. Existe um tipo de vício que não te destrói de forma rápida. Ele não chama atenção, não gera alerta imediato. Ele age devagar, silenciosamente, roubando sua clareza, seu foco, sua ambição. Quando você percebe, já está vivendo no automático, reagindo a estímulos, sem controle real sobre seus próprios pensamentos. E aqui vai a verdade que pouca gente tem coragem de encarar. Se você não controla a sua mente, alguém está controlando por você. Hoje, você vai enxergar algo que talvez nunca tenha parado para analisar. Vai entender por que sua motivação some, por que sua disciplina falha, e por que parece tão difícil fazer o que você sabe que precisa ser feito. Mas cuidado! Depois que você entender isso, não tem como voltar atrás. Você não vai mais conseguir ignorar. Porque o que está por trás disso não é só um hábito ruim. É um padrão invisível que está moldando quem você está se tornando. O que você está prestes a perceber agora vai te deixar desconfortável. E esse desconforto é exatamente o que você precisa. 1. Você acorda e a primeira coisa que faz nem é pensar. Sua mão já vai direto no celular. Não existe decisão consciente ali. É automático. Como se algo dentro de você já tivesse escolhido antes mesmo de você abrir os olhos. Você rola a tela sem perceber. Um vídeo, outro, mais um, informação rápida, estímulo constante, pequenas doses de prazer que parecem inofensivas. E enquanto isso, algo muito mais importante está acontecendo por trás. Sua mente não descansa mais. Ela está sempre sendo ocupada, preenchida, distraída. Você não consegue ficar em silêncio sem sentir um incômodo. Não consegue esperar sem pegar o celular. Não consegue começar algo importante sem sentir vontade de fugir para algo mais fácil. E aí você começa a acreditar que o problema é você. Que você não tem disciplina. Que você é procrastinador. Que falta força de vontade. Mas deixa eu te falar uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga isso. Você não está falhando sozinho. Você foi treinado para isso. Treinado a buscar o fácil. Treinado a evitar o esforço. Treinado a trocar progresso por conforto imediato. E o mais perigoso não é fazer isso uma vez ou outra. O problema é quando isso vira o seu padrão. Porque, sem perceber, você começa a perder algo essencial. Sua capacidade de foco profundo. Sua paciência. Sua clareza mental. E quando isso acontece, tudo na sua vida começa a travar. Seus planos não avançam, suas ideias não saem do papel, sua energia desaparece antes mesmo de você começar. Agora, presta atenção nisso. Se você não consegue mais controlar para onde sua atenção vai, então você também não está controlando o rumo da sua vida. E isso é só a superfície do problema. O que está por trás disso é ainda mais profundo e mais difícil de ignorar. 2. Agora vem a parte que quase ninguém percebe. Você não está apenas distraído, você está viciado. Mas não é um vício comum, daqueles que as pessoas apontam e reconhecem fácil. É um vício silencioso, socialmente aceito, incentivado todos os dias. Você está viciado em estímulos rápidos, em recompensas instantâneas,
em pequenas explosões de prazer que não exigem esforço nenhum. Cada vez que você recebe uma notificação, cada vídeo curto que prende sua atenção, cada rolagem sem fim, sua mente recebe uma recompensa, um pequeno pico de satisfação que parece inofensivo, mas que está reprogramando a forma como você pensa, decide e age. E aqui está o ponto que muda tudo. Quanto mais você se acostuma com o fácil, mais difícil o necessário se torna. Tarefas simples começam a parecer pesadas. Coisas que exigem foco se tornam insuportáveis. Você tenta começar, mas sua mente pede algo mais rápido, mais leve, mais prazeroso. E então você cede. Não porque é fraco, mas porque seu cérebro foi condicionado a isso. Você trocou, sem perceber, o processo pela recompensa, o esforço pela distração, a construção pela sensação imediata. E o preço disso é alto, porque enquanto você alimenta esse ciclo, sua capacidade de construir algo real diminui, sua tolerância ao desconforto desaparece, sua mente perde a força que deveria ter. Agora pensa comigo, com honestidade. Quando foi a última vez que você ficou totalmente focado em algo, sem interrupção, sem vontade de pegar o celular, sem sentir ansiedade? Se essa pergunta te incomodou, é porque você já começou a perceber. E isso ainda não é o mais preocupante, porque esse vício não surgiu por acaso. Existe um sistema inteiro por trás disso, e ele sabe exatamente o que está fazendo. 3. Isso não é acidente, não é coincidência, e definitivamente não é falta de controle sua. Existe um sistema projetado para prender a sua atenção. Um sistema que entende melhor o seu comportamento do que você mesmo. Cada clique, cada pausa, cada segundo que você passa olhando para uma tela está sendo analisado, ajustado e usado contra você. Tudo é pensado para te manter ali. As cores, os sons, o tempo dos vídeos, a forma como o conteúdo aparece. Nada é aleatório. Tudo foi desenhado para ativar o seu cérebro no nível mais básico, aquele que busca prazer e evita esforço. E aqui está a verdade que pouca gente encara. Você não está apenas usando essas plataformas. Você está sendo usado por elas. Seu tempo virou moeda. Sua atenção virou produto. E quanto mais você consome, mais você é treinado a continuar consumindo. Percebe o ciclo? Você entra para relaxar e sai mais cansado. Você busca distração e perde clareza. Você tenta descansar e volta mais ansioso. Porque não é descanso de verdade. É estímulo disfarçado de descanso. E enquanto isso acontece, algo dentro de você vai sendo enfraquecido. Sua capacidade de escolher conscientemente. Você para de decidir e começa a reagir. Para de agir com intenção e passa a seguir impulsos. E quando uma pessoa perde isso, ela não perde só o foco. Ela perde o controle da própria direção. Agora vem a parte mais dura. Se existe algo projetado para controlar sua atenção, então a pergunta não é se você está sendo afetado. A pergunta é: quanto da sua vida já está sendo moldada por isso? E o preço disso é muito mais alto do que parece. 4. O problema nunca foi só perder tempo. O problema é o que esse ciclo está fazendo com você enquanto você nem percebe. Sua mente começa a ficar cansada sem motivo claro. Você acorda sem energia, mesmo depois de ter descansado. Tenta começar algo importante e sente um peso estranho, como se qualquer tarefa exigisse muito mais do que deveria. Isso não é normal. Sua capacidade de foco foi reduzida. Sua tolerância ao esforço diminuiu. Sua mente foi acostumada com recompensas rápidas e agora tudo que exige tempo parece difícil demais. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não está ficando mais fraco. Você está sendo mantido fraco. Porque uma mente ocupada com distrações constantes não questiona, não cria, não constrói, só reage. E enquanto você vive nesse estado, sua vida começa a travar. Ideias não saem do papel. Planos ficam só na intenção.
Metas viram frustração acumulada. E aos poucos, algo ainda mais perigoso acontece. Você começa a duvidar de si mesmo. Acredita que não é capaz, que não consegue manter disciplina, que não nasceu para ter consistência. Mas isso não é verdade. Você só está jogando um jogo onde as regras foram feitas para você perder. Agora presta atenção nisso. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava distraído? Quantas decisões importantes foram adiadas porque você escolheu o fácil? Isso não é sobre produtividade. É sobre o tipo de vida que você está construindo sem perceber. E se você não mudar isso, o resultado é inevitável. Porque toda escolha repetida vira destino. Mas existe um ponto onde isso pode virar. E esse ponto começa quando você enxerga o que realmente está acontecendo. 5. Existe um momento em que você para e percebe que não dá mais para ignorar. Não é quando você perde 1 hora no celular. É quando você percebe que está perdendo dias inteiros sem construir nada relevante. É quando a sensação de estagnação começa a incomodar de verdade. E esse é o ponto de virada. Porque até aqui, você estava no automático, reagindo, consumindo, seguindo o fluxo. Mas agora existe uma escolha: continuar sendo levado ou assumir o controle. E aqui está a pergunta que muda tudo. Quem você seria se sua mente fosse realmente sua? Se você conseguisse focar sem esforço, se tivesse clareza para tomar decisões, se não sentisse essa necessidade constante de distração, como sua vida estaria hoje? A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Disciplina não é sobre fazer mais coisas. É sobre parar de se sabotar todos os dias. É sobre recuperar o controle da sua atenção, porque é ela que define tudo. O que você consome, você se torna. O que você foca, cresce. E enquanto sua atenção estiver sendo puxada para qualquer direção, sua vida também vai. Mas quando você retoma esse controle, algo muda. Você começa a agir com intenção. Começa a terminar o que começa. Começa a construir, mesmo sem vontade. E isso te coloca em um lugar onde a maioria nunca chega, porque a maioria nunca percebe o que você acabou de perceber agora. Só que entender não é suficiente. Se você não souber o que fazer com isso, tudo volta ao mesmo padrão. E é aqui que a maioria falha. 6. Agora você precisa transformar essa consciência em ação. Não adianta entender o problema e continuar vivendo da mesma forma. Porque a sua mente vai sempre escolher o caminho mais fácil se você não criar um ambiente que te obrigue a escolher diferente. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. Tentar vencer isso só na força de vontade. Isso não funciona. Você não precisa ser mais forte. Você precisa ser mais estratégico. Começa reduzindo o excesso de estímulos. Não precisa cortar tudo de uma vez. Mas precisa parar de viver no fluxo constante de distração. Silenciar notificações, limitar acesso, criar momentos do dia sem tela. Pequenas mudanças que devolvem o controle aos poucos. Depois, reaprende algo que hoje parece desconfortável. Ficar sem estímulo. Sem música, sem vídeo, sem celular. Só você e seus pensamentos. No começo vai parecer estranho, até incômodo. Mas é exatamente aí que sua mente começa a se reorganizar. É nesse espaço que o foco volta a existir. Outra coisa que muda o jogo: criar barreiras. Se está fácil acessar a distração, você vai acessar. Então dificulta. Afasta o que te puxa para baixo e aproxima o que te faz crescer. E acima de tudo, entende isso. Disciplina não nasce da motivação. Ela nasce da repetição, mesmo quando você não está com vontade. Você não espera sentir vontade para agir. Você age. E a vontade vem depois. Porque toda vez que você escolhe o difícil, você fortalece sua mente. E toda vez que escolhe o fácil, você reforça o padrão que te mantém preso. No começo parece pequeno, mas isso se acumula. E é isso que separa quem constrói uma vida de verdade de quem passa a vida reagindo.
Agora você já sabe o caminho. Mas ainda falta uma coisa: a verdade que a maioria evita encarar. 7. Ou você assume o controle da sua mente, ou alguém assume por você. Não existe meio termo. Cada minuto que você entrega sem perceber, cada distração que você aceita, cada vez que você escolhe o fácil, você está reforçando um padrão que define o seu futuro. E o problema não é o que você faz uma vez. É o que você repete todos os dias. Porque no final, sua vida não é construída por grandes decisões isoladas. Ela é construída por pequenos padrões invisíveis que você alimenta sem perceber. E aqui está a verdade que pouca gente fala. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de menos distração. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais controle. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa parar de se sabotar em silêncio. Imagina olhar para a sua vida daqui a 1 ano e perceber que tudo continua igual. Mesmos hábitos, mesmas desculpas, mesma sensação de estar travado. Agora imagina o contrário. Imagina desenvolver uma mente que foca, que executa, que constrói. Uma mente que não depende de vontade, que não foge do desconforto, que não se perde em estímulos vazios. Isso não é talento. Isso é escolha repetida. E a partir de agora, você não pode mais dizer que não sabia. Porque você viu. Você entendeu. E quando alguém entende o que está por trás das próprias ações, ela não consegue mais fingir que está tudo bem. Então a pergunta final é simples. Você vai continuar sendo controlado ou vai assumir o controle? 8. Se esse vídeo te incomodou, então ele fez exatamente o que precisava. Porque a mudança não começa na motivação. Ela começa no desconforto de perceber que você pode mais, mas está vivendo abaixo do seu potencial. E agora você tem 2 opções muito claras: fechar esse vídeo, voltar para o automático e esquecer tudo isso em poucos minutos, ou usar esse momento como um ponto de ruptura. Não precisa fazer algo grandioso hoje, mas precisa fazer algo diferente. Nem que seja uma escolha simples, consciente, que vá contra o padrão que você vinha repetindo. Porque é assim que tudo começa. Uma decisão pequena, mas real. E se você quer continuar esse processo, se você quer realmente reconstruir sua mente e sair desse ciclo de distração e falta de foco, então você precisa dar o próximo passo. Existe um caminho para desenvolver disciplina, clareza e controle mental do zero. E é exatamente isso que você vai encontrar nos próximos conteúdos. Se inscreve agora. Não para consumir mais conteúdo, mas para começar a pensar diferente. Porque daqui para frente, você não pode mais dizer que não percebeu. E quem percebe, tem responsabilidade. Agora a decisão é sua.